Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Após 2 anos de guerra, o cessar-fogo entre Israel e o Hamas entra em vigor com o início da retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza. O acordo mediado pelo Egito e apoiado pelos Estados Unidos prevê também a libertação de reféns dos terroristas em até 72 horas. Líderes mundiais celebram o fim da guerra. Moradores de Gaza celebram o momento com cânticos e lágrimas de esperança. Enquanto em Tel Aviv, famílias comemoram a perspectiva de rever reféns libertados e o fim da violência. A Polícia Civil de São Paulo localiza em São Bernardo a fábrica clandestina de bebidas ligadas à morte de 2 pessoas por intoxicação com metanol. A PF interrompe atividades irregulares de segurança em 3 empresas em Sergipe durante uma operação para coibir a atuação ilegal no setor. Na Paraíba, moradores de Baía da Traição registram destruição de casas com o avanço do mar. A inflação no Brasil sobe em setembro para 5,17% no acumulado de 12 meses. E a opositora Maria Corina Machado recebe o Nobel da Paz por sua luta pela democracia na Venezuela. O Jornal Mundial está começando agora. Após 2 anos de guerra, o cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrou nesta sexta-feira, marcando o início da retirada gradual das tropas israelenses da faixa de Gaza. O acordo, mediado pelo Egito e apoiado pelos Estados Unidos, prevê também a libertação de reféns em até 72 horas. A manhã desta sexta-feira começou com novos bombardeios israelenses na faixa de Gaza. Mas pouco depois, ao meio-dia local, 6 horas da manhã em Brasília, o cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrou em vigor. O anúncio foi feito pelo exército israelense em um comunicado, destacando que as tropas começaram a se posicionar ao longo das linhas de retirada, em preparação para o acordo de cessar-fogo e para o retorno dos reféns, mas que os militares do Comando Sul continuarão eliminando qualquer ameaça imediata e que algumas áreas continuam sendo extremamente perigosas para a população. Na sequência, Washington informou que Israel completou sua primeira fase de retirada do território palestino, dando início ao período de 72 horas para o movimento islamista libertar reféns. Mas o desafio mais difícil de todos ainda permanece: trazer para casa todos os reféns restantes, 20 reféns vivos e 28 que foram levados e mortos. Na quinta-feira foi concluído um acordo no Egito entre Israel e Hamas, após 4 dias de negociações indiretas. O pacto se baseia em um plano de 20 pontos anunciado no fim de setembro pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou pretender viajar ao Oriente Médio neste domingo. Momentos após o anúncio oficial da entrada em vigor do cessar-fogo, milhares de moradores de Gaza começaram a caminhar em direção ao norte do território. A cidade de Gaza e seus arredores foram cenário nos últimos meses de uma ofensiva particularmente intensa do exército israelense, que dizia buscar eliminar os últimos focos do Hamas. Durante esta primeira fase de retirada, o exército manterá o controle de cerca de 53% da faixa de Gaza. Governos de todo o mundo receberam com alívio o anúncio do acordo de trégua entre o país judeu e o grupo terrorista. Em Gaza, moradores tomaram as ruas em meio a cânticos e lágrimas de esperança, enquanto em Tel Aviv, famílias comemoraram a perspectiva de rever reféns libertados e o fim da violência. Líderes mundiais receberam com alívio nesta quinta-feira o anúncio da véspera de um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns entre Israel e o Hamas. Apesar do avanço no campo diplomático, bombardeios seguiram sendo registrados na faixa de Gaza, território palestino duramente castigado nos mais de 2 anos de guerra, mas que agora vive um momento de esperança diante da proposta apresentada pelo presidente americano Donald Trump, que pode ajudar a encerrar o conflito. I strongly welcome the news that a deal has been reached. Recebo com grande satisfação a notícia de que um acordo foi alcançado na primeira fase do plano de paz em Gaza. Este é um momento de profundo alívio que será sentido em todo o mundo, mas especialmente para os reféns, suas famílias e para a população civil de Gaza. But particularly for the hostages, their families, and for the civilian population of Gaza. Die Entwicklung in Israel macht uns Mut.
Os acontecimentos em Israel são animadores. Há claramente uma grande chance de se chegar a um acordo com Hamas nas próximas horas. Há uma possibilidade de que os reféns sejam libertados ainda nesta semana, e que isso leve também à retirada do exército israelense da faixa de Gaza, conforme foi acordado ou proposto no plano de 20 pontos do presidente americano e do governo israelense. Portanto, as esperanças em relação a Israel e a faixa de Gaza aumentaram novamente durante a noite, mas isso ainda não está totalmente finalizado. Por isso, estamos monitorando a situação de perto e permanecemos confiantes de que, como mencionado, uma solução será alcançada lá nesta semana. Das ist nicht wirklich abgeschlossen. Insofern beobachten wir die Situation natürlich sehr genau und bleiben zuversichtlich, dass es, wie gesagt, noch in dieser Woche zu einer Lösung dort kommt. A China espera que se alcance um cessar-fogo permanente e abrangente em Gaza o mais rápido possível para aliviar efetivamente a crise humanitária e reduzir as tensões na região. A China defende a adesão ao princípio de que os palestinos devem governar a Palestina, promovendo a implementação da solução de 2 estados e está disposta a trabalhar junto com a comunidade internacional para fazer esforços incessantes em direção a uma resolução abrangente, justa e duradoura da questão palestina e a concretização da paz e estabilidade no Oriente Médio. A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, aliada de Trump, classificou a notícia como extraordinária, enquanto o presidente francês Emmanuel Macron disse esperar que o pacto abra caminho para uma solução política. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, um dos mais duros críticos da ofensiva israelense em Gaza, afirmou que a população civil deve agora ser apoiada e que as atrocidades vividas jamais se repitam. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu a libertação de todos os reféns de maneira digna e a consolidação de um cessar-fogo permanente, além da entrada imediata e sem restrições de ajuda humanitária em Gaza. Delegações do Catar, Egito e Turquia, mediadores no conflito, além de representantes de Israel e do Hamas, seguem realizando reuniões na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh. Moradores de Gaza passaram a madrugada desta quinta-feira celebrando o anúncio de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Do lado de fora do Hospital Nasser, em Khan Yunis, sul do território palestino, um grupo se reuniu para uma festa improvisada, com música e gritos de Allahu Akbar, ou Deus é grande em livre tradução. Graças a Deus, o presidente Trump anunciou que a guerra acabou. Estamos muito felizes que a guerra terminou. Isso é uma alegria. Agradecemos aos nossos irmãos e a todos aqueles que participaram, mesmo que apenas com palavras, para acabar com esta guerra e este derramamento de sangue. Agradecemos aos nossos irmãos no Egito e no Catar por seus esforços para encerrar esta guerra. Passada a euforia inicial do acordo, pela manhã, foi a ansiedade que tomou conta dos palestinos em Gaza. Ontem ouvimos a notícia da trégua e que um acordo seria fechado às 12 horas. Rezamos a Deus para que desta vez seja sério e que haja um cessar-fogo permanente e o fim da guerra. Sofremos tanto, 2 anos de guerra, tormento, genocídio, opressão, fome e injustiça. Esperamos que todas as partes sejam sérias em suas posições. Do lado israelense, a Praça dos Reféns em Tel Aviv foi o ponto de encontro para comemorações pelo acordo de cessar-fogo, que prevê a libertação dos cativos em Gaza. É mais complexo do que apenas estar feliz. Tenho certeza de que, você sabe, eles estão voltando do cativeiro depois de 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Então tenho certeza de que não é tranquilo e não é tão fácil para eles. Mas sim, estamos muito felizes que eles estejam voltando para casa. E espero que toda essa situação esteja prestes a acabar e possamos a começar a pensar em dias melhores. É muito especial, é inacreditável. É como algo que não se acreditava que pudesse acontecer, mesmo desejando que acontecesse, e então de repente está acontecendo. Isso é incrível, é incrível. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se reúne nesta quinta-feira para aprovar o acordo. O documento busca por fim a 2 anos de guerra em Gaza, um conflito que eclodiu com o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 em território israelense, que deixou 1.219 mortos. Outras 251 pessoas foram sequestradas, das quais 47 continuam cativas em Gaza, entre elas 25 que estariam mortas segundo o exército israelense. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que deixou pelo menos 67.183 mortos em Gaza.
O Congresso do Peru destituiu hoje a presidente Dina Boluarte em um julgamento político relâmpago motivado pela crise de insegurança e nomeou em seu lugar o até então presidente do Legislativo. O Congresso do Peru destituiu nesta sexta-feira a presidente Dina Boluarte após aprovar pouco antes um processo de impeachment motivado pela grave crise de insegurança que o país enfrenta. Boluarte foi removida do cargo que ocupava desde dezembro de 2022, com 118 votos dos 122 parlamentares presentes na sessão iniciada na noite de quinta-feira. A mandatária se recusou a exercer seu direito de defesa e rejeitou comparecer às 23h30 locais ao julgamento de destituição perante o Congresso. Boluarte também é investigada pelo Ministério Público pela repressão aos protestos que se seguiram à sua posse e, segundo entidades de direitos humanos, deixaram cerca de 50 mortos. Ela também enfrenta outros 2 processos, um por ter feito uma cirurgia no nariz sem comunicar ao Congresso, como exige a lei, e outro pelo chamado Rolex Gate, após ter sido vista em 2024 com joias de luxo não declaradas em sua lista de bens. Com a destituição, Boluarte perde o foro privilegiado e poderá ser processada e condenada. Na mesma sessão parlamentar do impeachment, o chefe do Congresso, José Herri, foi empossado presidente do Peru. O advogado de 38 anos assumiu o cargo até 26 de julho de 2026 e afirmou que o país realizará eleições gerais em abril, prometendo formar um governo de transição de base ampla. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu ontem ao líder do Azerbaijão, Ilham Aliyev, que Moscou pagará as indenizações necessárias pelo acidente com o avião de passageiros do país que caiu no Cazaquistão em dezembro do ano passado, após ser atingido por mísseis antiaéreos no espaço aéreo russo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu nesta quinta-feira ao líder do Azerbaijão, Ilham Aliyev, que Moscou pagará as indenizações necessárias pelo acidente com o avião de passageiros do Azerbaijão que caiu no Cazaquistão em 25 de dezembro de 2024, após ser atingido por mísseis antiaéreos no espaço aéreo russo. Logo no início da reunião, Putin se referiu ao acidente com o avião da companhia azerbaijana Azal, um Embraer 190 que realizava o voo Baku-Grozny. Sofreu danos após ser atingido por 2 mísseis russos e foi finalmente desviado para o aeroporto da cidade cazaque de Akatu, onde caiu, causando a morte de 39 dos 67 ocupantes. O presidente russo revelou que 2 mísseis antiaéreos explodiram a vários metros do avião quando este se aproximava do aeroporto de Grozny e que foi possivelmente atingido por fragmentos, uma vez que se os mísseis tivessem atingido diretamente a aeronave, ela não teria conseguido chegar a Aktau, onde caiu. Ele ressaltou que naquele momento, 3 drones ucranianos haviam invadido o espaço aéreo russo, o que levou à ativação das defesas antiaéreas. Aliyev agradeceu ao presidente russo por, em suas palavras, manter sob seu controle pessoal a investigação das causas que provocaram o acidente aéreo. A seguir, a Polícia Civil de São Paulo localiza a fábrica clandestina de bebidas ligadas a mortes por intoxicação com metanol. E no Ceará, um ataque de abelhas durante um jogo na sede do Ferroviário Atlético Clube deixa um garoto hospitalizado. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatesse, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas.
Abelhas atacaram adolescentes durante um treino de futebol no estádio Elzi Cabral, sede do Ferroviário Atlético Clube, em Fortaleza. O enxame foi percebido pelos jogadores enquanto eles participavam de um treino coletivo no campo na manhã de hoje. Conforme o Corpo de Bombeiros, diversas pessoas foram atacadas pelos insetos, dentre elas, um adolescente que treinava no campo. O ataque causou correria entre os presentes, que se abrigaram em um supermercado em frente ao estádio. Um dos adolescentes precisou ser socorrido e foi encaminhado ao hospital conforme relato de testemunhas. Funcionários do supermercado também informaram que os clientes que chegavam ao estabelecimento entravam correndo, fugindo das abelhas. Conforme os relatos, os insetos também teriam causado correria entre os alunos de uma escola vizinha ao estádio. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência, a captura das abelhas será realizada durante a noite, período em que elas têm menor atividade. O local permanece sinalizado e interditado até o controle definitivo do enxame. A corporação reforça à população que evite se aproximar de locais com grande concentração de insetos. Em nota, o Ferroviário Atlético Clube informou que o enxame de abelhas, originado no SESI da Barra, atingiu parte das dependências do estádio. O clube informou que os alunos picados pelos insetos receberam atendimento imediato. Ainda conforme a nota, as medidas estão sendo tomadas com prioridade para a segurança de todos. O motorista de um ônibus ficou gravemente ferido após bater o veículo contra um caminhão na rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, no estado de São Paulo, na noite de ontem. Segundo a agência de transportes do estado de São Paulo, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 63, por volta das 22 horas, quando o motorista do ônibus perdeu o controle da direção e bateu na parte traseira do caminhão. Com o impacto, o motorista do transporte acabou gravemente ferido, foi socorrido e levado para um hospital da região. Os 12 passageiros do ônibus e o motorista do caminhão saíram ilesos. O ônibus foi removido do local por um caminhão guincho. A Polícia Civil de São Paulo localizou em São Bernardo do Campo uma fábrica clandestina de bebidas ligadas à morte de 2 pessoas por intoxicação com metanol. A reportagem é de Caio Teles. A Polícia Civil do Estado de São Paulo localizou nesta sexta-feira em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, a fábrica clandestina de onde teria saído as garrafas de bebidas alcoólicas que causaram morte de 2 pessoas por intoxicação com metanol no estado. Segundo a Polícia Civil, a suspeita é de que a fábrica pirata comprava etanol em posto de combustíveis. O etanol comprado pelos fabricantes estaria adulterado com metanol, substância tóxica que provocou os casos de intoxicação. Esse combustível era misturado a bebidas com vodka. A descoberta ocorreu durante a investigação instaurada para apurar casos de adulteração de bebidas alcoólicas, após os 2 primeiros óbitos registrados na capital paulista. As vítimas haviam consumido vodka no mesmo estabelecimento comercial localizado na zona leste de São Paulo. Após a investigação identificar os fabricantes da bebida, a operação, com mandatos de busca e apreensão, desmantelou a fábrica clandestina em São Bernardo do Campo. A proprietária da fábrica confessou que havia comprado as garrafas de uma distribuidora não autorizada. Ela foi presa em flagrante por crime de adulteração de bebidas. Ela será autuada por falsificação, corrupção, adulteração de substâncias ou produtos alimentícios, tornando-os nocivos à saúde ou diminuindo seu valor nutritivo. A pena para esses crimes é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Além da cidade, endereços em São Caetano do Sul e na capital paulista também foram vistoriados. Ao todo, 8 suspeitos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimento. Garrafas, bebidas, aparelhos celulares e outros itens foram apreendidos na ação e encaminhados à perícia. A Polícia Civil diz que segue com as investigações para apurar o envolvimento dos suspeitos e a origem dos produtos apreendidos. Uma das vítimas que teria consumido bebidas falsificadas produzidas na fábrica clandestina de São Bernardo é o empresário Ricardo Lopes Mira, de 54 anos.
No bar onde Ricardo ingeriu a bebida, localizado na Mooca, zona leste de São Paulo, os investigadores apreenderam 9 garrafas, 1 gin e 8 de vodka abertas e fechadas. Os peritos detectaram a presença de metanol em 8 dessas garrafas, com percentuais elevados que variam entre 14% até 45%. Além da ação na fábrica clandestina, policiais civis da Delegacia de Meio Ambiente do Grupo de Operações Especiais cumpriram na manhã de hoje ainda 8 mandatos de busca e apreensão em endereços ligados ao bar e à distribuidora de bebidas suspeitas de terem fornecido vodka com metanol para um grupo de amigos que estavam numa balada em São Bernardo do Campo. Entre eles, a jovem Bruna Araújo, de 30 anos, que teve a morte confirmada na segunda-feira por intoxicação com a substância. Na operação, foram apreendidos celulares e computadores com suspeitos que foram conduzidos para a delegacia para prestar depoimento. Veja a seguir, a PF interrompe atividades irregulares de segurança em 3 empresas de Sergipe durante a operação para coibir a atuação ilegal no setor. A opositora venezuelana Maria Corina Machado recebe o Nobel da Paz por sua luta pela democracia. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Vamos saber como fica o clima para amanhã no Brasil. Boa noite, Marcelo. O que você traz? Oi, Alice. Boa noite para você, para o Gabriel e boa noite para você. O fim de semana promete variações significativas no clima em diferentes regiões do país, com destaque para o retorno das chuvas em parte do norte e centro-oeste e tempo firme predominando na região nordeste. O nordeste brasileiro segue firme em grande parte da região, com sol predominando e ventos moderados ao longo do litoral. As temperaturas ficam elevadas, com mínimas em torno de 21 e máximas que podem chegar aos 34 graus. Em áreas do interior, o calor é mais intenso e a umidade relativa do ar segue baixa. Em Fortaleza, capital cearense, o fim de semana será típico de primavera litorânea, muito sol, vento constante e calor. Em Camocim, destaque também é o vento forte e o calor. Sábado com tempo firme e ensolarado, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Na região norte, a umidade amazônica mantém um padrão de pancadas de chuva típicas da estação. Em Manaus, o céu fica encoberto em boa parte do fim de semana, com chuvas isoladas e trovoadas. Já no interior do norte, o tempo segue instável, com risco de chuvas fortes e ventos moderados. Na região centro-oeste do Brasil, o calor intenso retorna com força, especialmente em Mato Grosso e Goiás. Em Cuiabá, a previsão indica sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde. As temperaturas ficam elevadas, com mínimas em torno de 24 e máxima que podem chegar aos 36 graus. Na região sudeste, o tempo deve variar ao longo dos dias. No sábado, o sol volta a aparecer entre nuvens e no domingo, há alerta para temporais isolados, especialmente em São Paulo e Minas. As temperaturas variam de 18 a 25 graus na capital paulista. Na região sul, o tempo começa firme, mas muda rapidamente com a aproximação de uma nova frente fria. Em Porto Alegre, continua o tempo seco e calor, com máxima em 28 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta laranja para temporais entre o fim do sábado e o domingo, em parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Em Manaus, a mínima será de 24 e máxima de 30 graus. Fortaleza, no Ceará, mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Cuiabá, no Mato Grosso, mínima de 24 e máxima de 36. São Paulo, capital, mínima de 20, máxima de 25.
e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a mínima será de 19 e o máximo podendo chegar aos 28 graus. Um bom final de semana a todos, Alice e Gabriel. Muito obrigada, Marcelo. Um bom fim de semana para você. A Polícia Federal realizou em todo o país uma operação de combate a empresas clandestinas que executam atividades de segurança privada sem autorização da instituição. Em Sergipe, atividades irregulares de 3 empresas foram interrompidas. A operação ocorreu em todas as 27 capitais e nas 96 unidades descentralizadas da Polícia Federal. Em Sergipe, foram fiscalizados 10 estabelecimentos nos municípios de Aracaju, Umbaúba, Nossa Senhora do Socorro e Lagarto. De acordo com a PF, foram registrados 3 termos de encerramento de atividade clandestina de segurança privada em 3 diferentes estabelecimentos em Aracaju. Das 3 irregularidades constatadas, 2 envolviam segurança orgânica, ou seja, serviços realizados por funcionários do próprio estabelecimento comercial sem autorização da Polícia Federal. Em Sergipe, nós fiscalizamos 10 estabelecimentos e restou constatado em 3 dessas unidades que havia vigilância patrimonial em situação irregular. Essas atividades foram prontamente encerradas pela Polícia Federal com a notificação dos envolvidos para apresentarem defesa dentro do prazo legal e, naturalmente, fica esse aviso de que a segurança privada deve ser executada por empresas devidamente autorizadas pela Polícia Federal, seguindo os critérios do Estatuto da Segurança Privada. A inflação no Brasil subiu em setembro para 5,17% no acumulado de 12 meses, um aumento menor que o esperado pelo mercado, mas acima da meta do governo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística confirmou nesta quinta-feira que a inflação subiu ligeiramente em setembro no Brasil. A alta foi de 5,17% no acumulado de 12 meses, um aumento menor do que o esperado pelo mercado, mas acima da meta do governo. A inflação é o tema sensível para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja popularidade foi impactada no começo do ano, em parte pelos preços dos alimentos. De acordo com o IBGE, o índice mensal da inflação em setembro foi de 0,48% contra menos 0,11% em agosto, um aumento menor que as estimativas do mercado, reportadas pelo jornal Valor Econômico. No acumulado em 12 meses, a inflação de 5,17% ficou pelo 9º mês consecutivo fora da faixa de tolerância oficial, de 1,5% a 4,5%, o que é considerado um descumprimento da meta para 2025, segundo o prazo fixado pelas autoridades. Em agosto, tinha sido de 5,13%. A alta de setembro também quebrou um ciclo de 2 meses de queda da taxa anual da inflação, sentida por alguns consumidores. Moradores de Baía da Traição, no litoral norte da Paraíba, denunciaram por meio de vídeos publicados nas redes sociais como o avanço do mar vem destruindo habitações, estradas e prejudicando os moradores da área da Praia do Forte. A reportagem é de João Pedro Ferreira. Moradores de Baía da Traição, no litoral norte da Paraíba, denunciam por meio de vídeos publicados nas redes sociais como o avanço do mar vem destruindo habitações, estradas e prejudicando os moradores da área da Praia do Forte. Um deles, Felipe Potiguara, chegou a registrar uma casa que já foi virada de ponta cabeça. A cidade perdeu mais de 20 casas com o avanço do mar, registrado por satélite. A erosão costeira foi motivo para um decreto de situação de calamidade pública. Um dos locais mais afetados pela erosão é a Praia do Forte, onde passa a rodovia PB-008, que conecta a Baía da Traição às aldeias indígenas. De acordo com o geógrafo Erickson Torres, o aquecimento do planeta é a principal causa do avanço das marés. A decisão de declarar calamidade pública foi reconhecida pela Assembleia Legislativa da Paraíba e publicada no Diário Oficial do Estado, DOI, nesta quinta-feira, dia 7. De acordo com representantes da Defesa Civil de Baía da Traição, a solução para impedir que o mar continue avançando é construir um semicírculo em concreto e realizar o alargamento da faixa de areia. Segundo o secretário de Saúde de Baía da Traição, o investimento necessário para a realização dessas ações seria de cerca de 800 milhões de reais. Ainda segundo a Defesa Civil, em um ano o avanço do mar sobre a terra de Baía da Traição é de 6 metros.
Cálculos da Defesa Civil mostraram ainda que a área urbana que separa o mar do rio é de aproximadamente 30 metros, o que significa que, caso o avanço continue, as aldeias da região ficarão ilhadas e o abastecimento de água da cidade ficará impossibilitado. A opositora venezuelana Maria Corina Machado foi reconhecida com o Prêmio Nobel da Paz de 2025 por sua resistência ao regime de Nicolás Maduro e pela defesa dos direitos democráticos em meio à repressão política em seu país. O Prêmio Nobel da Paz foi concedido à líder opositora venezuelana Maria Corina Machado, reconhecida por sua atuação em defesa da democracia em seu país. O anúncio foi feito nesta sexta-feira em Oslo pelo Comitê Norueguês do Nobel. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for O Comitê Nobel da Noruega decidiu conceder o Prêmio Nobel da Paz de 2025 a Maria Corina Machado. Ela está recebendo o Prêmio Nobel da Paz por seu incansável trabalho na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia. Venezuela, and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. O presidente do comitê, Jørgen Watne Friednes, descreveu a ativista como uma das figuras civis mais corajosas da América Latina nos últimos tempos, destacando que mesmo sob ameaças e vivendo escondida há mais de um ano, ela escolheu permanecer na Venezuela, inspirando milhões. Engenheira e mãe de 3 filhos, Machado entrou para a política no início dos anos 2000, ao lutar por um referendo contra Hugo Chávez, fazendo da queda do regime chavista a causa de sua vida. Apesar de sua ampla popularidade e favoritismo nas pesquisas, foi impedida de concorrer à presidência em 2024, na eleição que Nicolás Maduro foi conduzido para um novo mandato. Machado sucede a Nihon Hindakyo, grupo de sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que milita contra as armas nucleares. O prêmio, que inclui uma medalha de ouro, um diploma e o valor de 1,2 milhão de dólares, quase 6 milhões e meio de reais, será entregue em 10 de dezembro em Oslo, data que marca o aniversário da morte de Alfred Nobel, criador da premiação. Na segunda-feira será anunciado o laureado com o Nobel da Economia, fechando a série de vencedores de 2025. Antes de encerrar, a gente veio esclarecer por que nós passamos 3 semanas sem gravar. Então, o Jornal Mundial estava parado, né, assim como toda a nossa programação, devido a muitos compromissos, muitas atividades religiosas que nós estávamos fazendo da nossa religião, tanto aqui na nossa sede, quanto lá na filial em Fortaleza com o Caio. Então, nós queremos esclarecer, né? Pedimos desculpas por todo esse tempo sem dar as informações para vocês, mas hoje nós retornamos com o Jornal Mundial e assim vamos seguindo, né? Então, de muita felicidade nós estamos retornando, né Alice? Com certeza, Gabriel. E aí, o que vai ter amanhã? Comunicamos também que amanhã haverá Jornal Mundial com a apresentação do João Pedro Ferreira e da Victoria Maciel. Não perca, amanhã às 9 horas da noite. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite e um bom fim de semana. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.